uma vez, boa tarde, professor Eduardo Godoy, boa tarde também, professor Guilherme, ao professor Vicente, boa tarde novamente ao professor Luiz, ao professor Eduardo Lerre, a todos os demais presentes na audiência. Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo, né, eu atuo na área de automação industrial do Instituto Federal de São Paulo. E hoje eu vou apresentar a vocês a arquitetura Plug and Produce, orientada a microserviços na automação da indústria 4. A tabela de conteúdo segue a mesma sequência do trabalho entregue a vocês, começando pela introdução justificativa, depois a evolução das arquiteturas na automação, modelos da informação que surgiram nessas arquiteturas, a nossa proposta do trabalho, depois o desenvolvimento e resultado dessa proposta que a gente fez, e por último a conclusão. Então, começando aqui na introdução justificativa, né, a convergência de tecnologia da informação e tecnologia operacional, né, ela não era possível décadas atrás, né, aqui em 1970, né, a gente está contextualizando o assunto para vocês, depois com a evolução da internet, das redes industriais, né, e dos controladores lógicos programáveis, convergiu aqui para ISA 95, que é o modelo hierárquico, né, da indústria aqui em 2015, né, e com o tempo surgiram novas arquiteturas, né, a NOA, que é com um meio de comunicação paralelo aqui para verticalização e integração de todas as camadas aqui por meio de um canal paralelo, e mais recentemente as arquiteturas de serviços, né, trouxeram aí uma arquitetura plana, né, mas com isso veio alguns problemas, né, com essa conexão e desconexão de ativos, de aplicações, o gerenciamento dessa quantidade enorme de ativos interconectados gerou um problema nesse gerenciamento das aplicações. Então, o objetivo do nosso trabalho, da nossa pesquisa, né, é propor uma arquitetura Plug and Produce, né, dividida em dois processos. O primeiro é o Plug, que é mais focado no comissionamento e descoberta dos ativos nessa nuvem industrial, né, e o Produce, que é mais focado na composição desses ativos para a gente conseguir montar, assim, né, o quebra-cabeça de montar uma aplicação industrial. Como contribuições, né, da nossa pesquisa, né, a gente traz aí o conceito do Plug, que é implantação automatizada, né, e gerenciamento dos ativos com clareza nas etapas envolvidas, então a gente tem muito trabalho falando como faz, divergindo de outros e não segue uma metodologia tão universal assim, então a gente deixou bem claro essas etapas que a gente desenvolveu. Modelo da informação, tem mais de 600 modelos da informação, tem aquela norma DIN na Alemanha, peguei uma referência lá, tem mais de 600 modelos, eu achei uma tabela enorme, então a gente investigou, a gente não fez uma investigação tão exaustiva em cada modelo, a gente pegou os principais que apareceram nos artigos, né? Então a gente investigou um que pudesse ser compatível com o maior número de aplicações industriais de forma genérica, né? Não ser tão específica. Para comunicação, a gente introduziu o que eles chamam de linguagem da indústria 4, além dos protocolos industriais que já existem, a gente colocou também um protocolo de comunicação de microserviços. E no Produce, né, a gente testou diversas ferramentas que existem no mercado já prontas, né, a gente desenvolveu uma do zero, para ver qual que se adapta melhor na nossa metodologia, né? Então, qual que tem maior número de bibliotecas ou ferramentas de comunicações para a gente fazer essa aplicação. E por último, a gente validou uma planta industrial real de controle de processo. Então, na literatura, né, vem primeiro as arquiteturas plug and play, né, vem bastante desse termo de computação mesmo, de plugar um mouse, um dispositivo fazer reconhecimento automático, veio trazendo esse conceito para a indústria, né, principalmente para atuadores e sensores, mas a gente sabe que eles usam protocolos de comunicações um pouco diferentes de um mouse, né, tem que ser mais robusto, ruído, entre outros, né. Então, aqui nessa pesquisa do Jirkovski, né, ele usa sensores e atuadores utilizando uma comunicação industrial PCUA, né,
Porém, ele usa um banco de dados centralizado, né, que é uma característica da arquitetura SOA, e ele fica mapeando um modelo da informação da web. Então, isso aí gera custo computacional, tanto computacional quanto de hardware. Ele não é tão crítico para a manufatura, mas para controle de processo, onde o tempo é mais crítico, ele não se aplicaria. Além da arquitetura Plug and Play, a gente encontrou também as arquiteturas Plug and Produce, agora sim mais focado na produção de um batelado, de um controle de processo mesmo. E aqui na pesquisa de IE, ele define 5 etapas bem definidas aqui, né? Primeiro, essa setup físico, né? Então aqui tem diversas marcas aqui um robô da KUKA, um braço robótico, um da Epson. Então aqui ele já usa um modelo proprietário, uma comunicação proprietária. E como é que ele faz para deixar isso aí uma linguagem que atenda todas as camadas e um padrão universal? Ele usa um adaptador, né? Ele coloca aqui pré-integração, né? Então ele usa um hardware para fazer esse mapeamento para um modelo da informação universal. Aqui no caso ele usou o AML, Automation ML, com a estrutura do AS, para a digitalização desses ativos que estão aqui embaixo. Então essa seria a etapa 3. E para a comunicação desses ativos já digitalizados, ele usou o OPC-UA para comunicação. E na etapa 5, né, agora sim ele compõe esses ativos para montar uma aplicação, né? Aqui, né, apesar de é bem robusta essa aplicação, mas apesar de usar só o OPC-UA, né, tem uma desvantagem que você não consegue fazer redundância de ativos via software. Aqui ele coloca só um endpoint fixo, teria que fazer, por exemplo, por hardware. Essa é uma das desvantagens, apesar de ter robusta a aplicação. E também ele aborda só o controle de processos. Aqui nesse paper, né, ele simplesmente substitui um robô KUKA por um robô Epson e mantém uma aplicação de manufatura. Então, carece aplicações dessa de controle de processo usando essa metodologia. E aí, qual modelo da informação a gente vai usar na nossa aplicação, né? Então, a gente viu nesses papers de Plug and Play e Plug and Produce, vários AML, às vezes usa FDI, PADIN, qual que a gente vai usar? Então, por isso que a gente resolveu fazer um capítulo só dessa investigação. Então, quais se destacaram aqui, né? O FDI, né? Field Device Integration, então ele pega vários arquivos de configuração, descrição de dispositivos, aqui a gente vê mais de 200, e junta isso em um pacote. E aí, nesse pacote, o que tem nesse pacote? Tem a descrição do dispositivo, uma interface para configuração e arquivos de anexo, né, datasheet, por aí vai. Mas isso fica ilhado, né, aquela convergência de tecnologia operacional e da informação, ele fica ilhado de um lado só, porque esse padrão aqui ele usa normalmente comunicação de 4 a 20. Para solucionar isso, surgiu o PADIN, né, que é mais focado em instrumentos de processo. E aí o que ele fez? Ele aproveitou o que o FDI tem e acrescentou algumas classes aqui, identificador de rede, classes de serviço e parâmetros. Para que isso? Para usar um meio físico diferente, que seria o meio de Ethernet, né? Mas recentemente eu criei Ethernet APM, né? Isso para instalações futuras. A maioria dos dispositivos a gente sabe que é de 4 a 20, então isso aqui seria para uma aplicação futura, mas mais focado só em dispositivos, né? Além desse modelo, se destacou o AML e o AS. A gente queria o que abrangesse maior número de dispositivos ou aplicações, né? Voltando lá no que eu falei no começo. Então, o AS, ele permite, além de dispositivo, ele também consegue representar serviços ou softwares ou parte lógica. Então, foi isso que atraiu a gente nele, além de ser focado na parte de digitalização. Diferentemente dos outros que eu falei anteriormente, que era mais voltado para dispositivos. Então, isso ampliaria ainda mais a nossa arquitetura. Então, aqui a gente vê que ele pode representar, além dos softwares, até uma máquina inteira, que seria o mundo físico, né? E aqui o mundo digital, que seria separado em submodelos. Aí o AS ele tem 3 tipos de interação, né, que a gente fala. Então, pode ser a simples troca de mensagem de uma indústria através de um arquivo compactado, né?
seria a forma passiva. Tem a forma de interação reativa, que você consegue colocar esse modelo num servidor e interagir com ele através de uma API. Ou o tipo 3, proativo, que aí sim você usa o que eles chamaram de linguagem da indústria 4, comunicação direta entre os ativos na rede. Então, aqui está a proposta da nossa arquitetura, né? Dividida aí, seria o processo de plug inicialmente. Então, é dividido em 5 ações, aí, né? 5 etapas. Então, a gente tem que escolher primeiro um ativo que a gente quer modelar. É um ativo físico, é um software, o que é? Então, pode ser um sensor de pressão ou um software de controle, por exemplo. Ok, escolhido isso, a gente vai modelar essa informação de acordo com o modelo que a gente escolheu, no caso a gente escolheu o AES. Depois, a gente vai disponibilizar essa informação num servidor, né, para agregar informações de diversas fontes diferentes. Terceiro passo, a gente vai pegar e vai montar a parte lógica desse ativo, né, seria a parte de código mesmo. Depois de montada a parte lógica, que é servitizar, a gente vai instalar isso em rede, né? Então, a gente vai pegar esse serviço e vai compactar em container. E aí a gente vai fazer, além da instalação de software, né, a gente tem que fazer o comissionamento dos cabos para conseguir fazer isso. Então, esse instalar é tanto descarregar o firmware ou o software, também como passar fio e fazer as conexões, tá? Com a linguagem da indústria 4. Aí, feito isso, descarregado e plugado nessa nuvem industrial, milhões de dispositivos, né, ele vai ter que anunciar sua presença para os demais. Os outros têm que saber que está na rede, o que eu faço, o que vocês fazem, tem que conversar. Então, seria a parte de descoberta. Então, como é que ficaria mais detalhada cada uma dessas etapas, né? Então, aqui embaixo vocês conseguem ver uma linha do tempo, né? Eu coloquei aqui. Modelar. Então, a gente usou uma ferramenta que é o ASX Package Explorer, uma interface gráfica. Poderia ser feito na mão, lendo um manual de 600 páginas, mas essas ferramentas ajudam a gente a fazer de uma forma mais simplificada, né? Então, vamos supor que a gente quer pegar um motor e representar ele em submodelos, como identificação, tem dado de manufatura, número de série, dados técnicos, isso a gente pega no datasheet, né? Rotação máxima, o torque que o motor tem, e os dados operacionais, que é a parte dinâmica do dispositivo, né? Então, isso aqui seria o valor coletado em tempo real e mudando dinamicamente, né? E, por último, um submodelo de documentação, você anexar datasheet e tudo mais. Tem um site também tem vários submodelos prontos para o que você quiser fazer de aplicação, você consegue descarregar e adaptar para o que você quiser fazer. Segundo passo do plug, né? Então, depois que eu modelei, eu vou colocar essa informação em algum lugar. Onde é que eu vou colocar? Pode ser colocado no ASX Server, o arquivo .asx, aí vai fazer aquela interação via API. Você pode colocar esse AS também dentro do Molecular, ou você pode colocar no servidor Node.js. Lembrando, isso aí pode ficar ou no servidor remoto ou no próprio dispositivo, né? De forma distribuída. Depende muito da sua aplicação, é possível fazer os dois. Ou os três, né? No e-mail é mais fácil, que a gente viu lá na comunicação. Para criar a parte lógica, né? Em vez de a gente criar uma plataforma toda do zero, né? A gente optou por escolher um framework já definido, né? Isso aí vem desde a pesquisa do Jefferson, né? Que está aí participando da gente, escolher um framework já pronto, porque para você fazer toda a parte de segurança, comunicação, imagina fazer isso aí do zero, né? Então a gente pegou um framework de TI e adaptou para automação. Então ele tem já solicitação, conceito de request and reply, né? Solicitação e resposta, você consegue emitir eventos, descoberta dinâmica de serviço, balanceamento de carga, tolerância a falhas, transporters conectados. Né? Então aqui a gente vê, em azul são os serviços, que é a parte lógica, e aqui em laranja é a parte de comunicação do transporte. Então eu consigo mudar ele, claro que esse transporter é do meio do TI, né? Então você consegue usar NATS, Kafka, Apache, sem ter que mudar a parte lógica, que são esses hexágonos azuis aqui. Então você só muda uma variável de ambiente e a comunicação já foi mudada.
Além disso, ele é semestre, então todos os serviços aqui em azul é uma arquitetura plana, então não tem mestre nem escravo aqui, não tem ninguém mandando ninguém aqui, eles conseguem comunicar livremente. E além dessa comunicação via NATs, né, via microserviço, ele fornece vários módulos, né, já prontos para você ir também aumentando a sua funcionalidade da sua arquitetura, né, ele fornece também a comunicação via API Gateway, que é através do navegador ou na nuvem você consegue comunicar com o serviço. Então, depois que você fez a parte lógica do serviço, você vai implantar isso em alguma CPU, por exemplo, né? Então pode ser ARM, Intel, entre outras. Então você vai definir, depois que você fez a parte lógica de JavaScript ou qualquer outra linguagem, você tem que informar também o hardware nesse Dockerfile aqui, né, que é uma tecnologia de TI também. E aí você vai fazer o build para diversas CPUs, né, arquiteturas, e gerar uma imagem versionada desse serviço. Feito isso, você pode colocar num repositório remoto ou local, né? Pode fazer até analogia de um porto, né, na praia, né, que tem vários containers. E aí, aqui tem até um polvo, né, para representar o Docker Compose, né? Fazendo uma analogia com o porto lá na praia, que tem os containers, você consegue ir lá, ou uma locadora, né? Você vai lá e na minha aplicação quero esse, o B e o C. Aí eu pego aquilo e o Docker Compose aplica isso aí via rede em um ou mais dispositivos dando só um comando. Então essa seria a parte de instalar, além do comissionamento do Ciro lá que foi para vocês. Então depois que eu instalei e comuniquei, ele vai dar, startei a aplicação, ele vai emitir um sinal ali de batimento cardíaco para as demais aplicações. Então aqui é onde acontece a descoberta dos serviços. Então aqui a gente tem um serviço de cumprimentar e aqui um serviço de matemática bem simples, eles conversam através do transporter, né? E aí ele anuncia sua presença, suas ações, suas características aqui na rede. E ele tem um repositório dentro de cada serviço dos outros serviços, né? Isso aí é possível até sem nós, na rede, né? Recomendado. Mais do que isso, é recomendado usar um servidor externo para evitar o tráfego excessivo aqui através do transporter ou dentro do próprio microserviço não ficar sobrecarregado. Além disso, para descobrir os containers que tem em cada ambiente, a gente instalou um agente em cada dispositivo de borda e esse agente se conecta num servidor central e aí você consegue iniciar, pausar, ver log, instalar uma nova versão, parar ele, deixar ele como restartar sempre que precisa ou não, só quando a aplicação quebra ele restarta. Então tudo isso é feito através de uma interface gráfica e visual. Então feita essa parte de modelar, agregar, servitizar, instalar, e depois conectou na rede, descobriu, aí sim está apto a montar uma aplicação, que seria a parte do produz. Então está aqui as etapas do produce da arquitetura, dividida também em 5 etapas, do 6 aqui ao 10, né, dando continuidade às demais. Então, a primeira coisa é comunicar com essa nuvem industrial do plugin. Então, usando as mesmas comunicações da linguagem 4, que é HTTP, OTCUI, MQTT ou de microserviço, eu vou lá e conecto e pergunto, o que tem aí na rede disponível? E aí vai aparecer aqui numa biblioteca, né, todos os ativos que tem na rede. Eu vou fazer a seleção disso. Isso aqui é uma IDE, pessoal, de desenvolvimento, então eu vou conseguir lá pegar na biblioteca, arrastar e soltar aqui para... Eu quero o serviço A, serviço de sensor, de controle e de atuador. Então eu fiz a seleção e já coloquei aqui nessa área de desenvolvimento. Beleza. Será que esses serviços têm as características que a aplicação precisa? Então esse é o momento do usuário analisar todas as características, precisa reimplantar ou reconfigurar, né? Então essa é a parte de análise. Depois, passo 9, compor, eu vou definir uma sequência, vai do A para o B, do B para o C, ele emite para todo mundo, então essa parte que eu defino
uma sequência lógica de execução. E, por último, eu inicio essa aplicação, né? Gerencio ou integro com outros sistemas. Então, como é que fica essa primeira parte aí do produz, comunicar? Tem várias ideias dessas de desenvolvimento, tem o ForgeAC, Node-RED, CodeSys, entre outras. Mas por que usar o Node-RED? Porque a gente escolheu. Você pode usar as outras, só que elas têm, às vezes, uma biblioteca, ou não tem a outra. Então, a gente queria também, mesmo que a gente escolheu serviços de um framework já que contém o maior número de bibliotecas e ferramentas disponíveis, a gente escolheu uma ideia também que tivesse as bibliotecas que a gente pretendia. Então, o Node-RED já tinha comunicação com microserviços, molecular, já tinha comunicação OPC-UA e já tinha comunicação via API. Então, facilitou. Mas poderia ser outro, você ia fazer a biblioteca do zero. Nada impede, desde que você seguisse esse espaço. Selecionar. No Node-RED, tem dois tipos de desenvolvimento que você pode fazer. A seleção estática, você faz, aqui nessa parte, né, coloquei. Você pode desenvolver bloquinhos no back-end, isso, né? E aí você vai ver as características que você quer nele, parâmetro, o que você quer que ele faça. Uma vez desenvolvido, você consegue depois compartilhar isso aí no Node Package Manager, que é um gerenciador de repositório de bloquinhos de nós no Node-RED, e depois descarregar isso aí, se algum outro usuário, outro pesquisador quiser, ele consegue descarregar isso aí na aplicação dele. Mas lembrando que esses campos eles ficam estáticos. E toda vez que você coloca esse bloquinho, você tem que dar um build de novo, né? Então, esse é uma das desvantagens. E tem a seleção dinâmica, que é um menu suspenso, mas já no front-end, que aí do Node-RED você consegue ver o que está aparecendo só online, só o que está naquela nuvem. O que não tiver, está offline, ou quebrou, tem algum erro, ele não tem mais batimento cardíaco depois de alguns segundos, ele cai fora dessa lista. Então, essa parte dinâmica foi a mais interessante. E a gente fez isso até paralelo, só que a gente fez alguns testes que a estática tem também, mas a gente focou mais nessa parte dinâmica porque faria mais sentido na arquitetura que chama plugin produce alguma coisa dinâmica, não é igual você conectar alguma coisa e descobrir. Então, por isso que a gente optou por essa parte de seleção dinâmica. Depois, analisar, né? Você vai ver isso, igual, voltando, né? Até falei repetido, né? Mas ver se o dispositivo atende os requisitos, né? Então, imagina que queimou lá um sensor ou atuador, você vai trocar ele, né? Às vezes ele não tem a configuração do mesmo fabricante ou outro, então é nesse momento que você vai só fazer alguma modificação, mas ele vai estar conversando na mesma linguagem do que o anterior. Pode ser atualização de software, lembrando assim, essas etapas você pode retroceder caso necessário. No momento vai ser Python, fluxo até o final. Se precisar atualizar um software, você pode ir lá no container, via rede, e colocar uma outra versão naquele momento, nada impede. Aqui na parte de composição, então tem a aplicação aqui no centro, vamos supor, você escolheu o serviço A, serviço B, C e D. E aí, como se fosse uma orquestra, né, um cara lá fica orquestrando, né, para ter uma música no final. Então, essa parte de composição. Lembrando, boas práticas de programação, né, sempre porque vai ter outros pesquisadores que vão continuar, né, então tem que estar bem documentado, ter reutilização do seu código, não deixar nada específico, né, lembrando que você pode usar em qualquer parte da indústria isso. Na parte de gerenciamento, você vai iniciar a aplicação manual, por ciclo, automática, vai conseguir logs, eventos e alarmes. Você pode integrar isso aí com outros sistemas que antes ficava só naquela parte de baixo da pirâmide, agora você pode integrar com ecossistemas Meso, ERP lá do topo da pirâmide, né? E como é que ficaria isso aí na parte prática, né? Então aqui tem a planta de controle, né? Então as variáveis controladas é o nível do tanque aqui em acrílico, tem a pressão do reservatório aqui em inox, a vazão da tubulação aqui em azul, e a pressão da tubulação aqui em amarelo.
Essas 4 variáveis controladas, elas funcionam aqui com essas 2 bombas, né? Tem água aqui embaixo, e você consegue bombear tanto aqui para esse tanque de inox, pouco de inox, quanto esse de acrílico. Tem essa variável de temperatura aqui, mas ela não é controlável, porque não tem uma resistência aqui para aquecer a água, está aqui só para aferição, talvez, no futuro aí, colocar, expandir aqui para mais uma variável controlada. Então, como é que ficaria na prática, né? Voltando aqui, lá naquela planta, a gente tem o sensor de pressão, identificado no PNID lá como PIT 118. Então, esse seria o nome do dispositivo. Então, eu vou lá, abro esse AS Packet Explorer e vou modelar a informação dele. Eu vou lá pegar a informação do fabricante dele, da Vica. O número de série eu pego na plaqueta do instrumento, né? Eu abro a lateral dele ali e vejo. Informações técnicas como corrente, mínimo e máximo no datasheet, e alimento aqui sobre o modelo de dados técnicos. E os dados operacionais estão em 0 aqui, porque ele ainda não está ligado na planta, né? Só estou modelando. E aí, por final, eu exporto esse modelo no formato que eu quiser. Então, a gente exportou aqui em 3 formatos, .asx, .json e .xml. Para que esses 3 formatos diferentes, né? Então, aqui na parte... Onde é que eu vou colocar esse modelo? Agregar, né? Seria, né? Eu vou colocar ele no ASX Server, que é para comunicação reativa, né? Lembrando que comunicação reativa é aquela através de API do AS, né? Então, eu vou lá e descarrego o arquivo .asx dentro desse servidor. A gente colocou todos os instrumentos da planta nesse servidor separado. Então, se eu quiser colocar algum arquivo mais pesado, como CAD ou de simulação, a gente vai usar esse servidor mais parrudo. Para dispositivo mais de borda, que é já como se fosse um invólucro do componente, ou um motor, ou um computador industrial, ou um sensor, você tem que imaginar que tem uma plaquinha lá dentro, que seria essa RASP11 aqui, que é interações proativas entre ativos diretamente. Então, dentro do invólucro, eu vou colocar lá uma Raspberry Pi ali dentro, por exemplo, Nano, que seja, né? E lá dentro eu vou colocar, além da parte lógica, o modelo da informação no formato .json, que é para comunicação via microserviço, e .xml, que é para comunicação via OPC-UA. Depois de colocar esse modelo dentro do ativo ou nesse servidor externo, né, eu vou alimentar esse modelo com o que o mundo físico tem, né, que é a parte real. Inicialmente só dá um documento de texto lá, né, um monte de código sem interligação. Então, vou interligar o mundo físico com essa parte lógica que é servitizar, né, plug aqui, né. Então, para os sensores, né, a gente criou uma classe aqui, que ele tem que passar o nome dele e o formato de comunicação, que no caso é de microserviço. Além dessa comunicação, ele vai usar o OPC-UA e ele tem algumas ações específicas que só o sensor tem. Ele vai ler a corrente de 4 a 20 e vai transformar para de 0 a 100% que a gente padronizou. Os controles, PID aqui no caso, né? A gente separou um para cada malha e ele também vai ter o nome, o transporter também de microserviço, o celular, mas além disso ele vai ter as características de passar o ganho proporcional, integrativo, derivativo, e no final ele vai me devolver o cálculo do PID. Nos atuadores é a mesma coisa, as duas comunicações, mas agora em vez de corrente, né, ele vai setar a voltagem na saída ali, também de 0 a 100%, para alimentar os inversores das duas bombas. Então, depois que eu modelei e coloquei isso aí em algum lugar e interliguei ali com o serviço, eu vou falar que a arquitetura que eu vou, CPU, eu vou colocar isso. Então, está aqui o arquivo do serviço, né, que é em JavaScript. A gente definiu aqui para ARM, 6432, e também para Intel, porque às vezes a gente roda em computador isso aqui. Feito isso, a gente gera uma imagem e joga isso aqui online, né, no nosso porto lá, que é o Docker Hub. Você pode rodar isso aí com comando só um container de uma vez, ou usar o Docker Compose, igual eu falei, em rede,
e jogar ele em dispositivos de borda. Aqui no caso, né, a gente colocou um serviço de sensor na RASP. Esse final aqui, pessoal, é o IP da placa, tá? É 111. Aqui as outras não tem, mas é só para dar um exemplo aqui para vocês. Poderia ser 120, 220, por aí vai. Aqui é um serviço de controle de nível, a gente separou também LT de instrumento e LC de controle para 120, para deixar padronizada essa nomeação, porque cada hora a gente nomeava de um jeito, então a gente definiu um padrão para tudo, para nome de serviço, para container, para versionamento, e fez uma tabela. Então qualquer coisa que você for expandir vai seguir um padrão de nomeação. E aqui esse é um outro dispositivo que a gente descarregou, por exemplo, a bomba P2, que é o que manda para o reservatório de acrílico. A parte de descoberta, né, que eu falei para vocês. Então, como é que é na prática? Depois que a gente instala um agente na Raspberry Pi, a gente consegue ver os serviços que estão dentro dela. Então, aqui a gente consegue ver, ó, tem a RASP 100, 114, tudo isso aqui são ativos na rede. Então, nessa RASP 111, tem 13 serviços lá dentro. Então, aqui eu só circulei 4, né, mas poderia ter só um, porque é só um ativo. Mas se ele quiser ter mais de um serviço, eu descarrego lá relacionado para montar a funcionalidade daquele ativo, né. E por que isso aqui é interessante? Você consegue pausar ele aqui, né, ó, start, stop, matar o processo. Nesse papelzinho aqui você consegue ver os logs, se deu algum erro, alarme. E também você consegue rodar código direto dentro do ativo através desse comando aqui, desse ícone. Além dessa descoberta, tem a descoberta do molecular, né, que é quando ele se conecta na rede, aqui no transporter, né, ele vai anunciar, olha, estou aqui na rede, eu sei fazer isso e aquilo, para o Asset 2 e o Asset 3. Aí o Asset 2 e 3 fala, legal, você está aqui, a gente sabe fazer isso e aquilo. Então ele vai lá e ele cria um repositório do próprio serviço. Ele fica com as informações dos outros. E os outros ficam com a deles. Então, se um deles cair ou ficar offline, o repositório vai estar salvo. É um repositório distribuído entre todos os serviços. E aí, como é que eu sei se um serviço caiu ou não? Eles ficam mandando batimento cardíaco aqui, né, através do transporter. Se alguém ficou sem mandar por algum tempo, eles caem. Com isso, a gente tem a lista de ações na rede, a lista de eventos, a saúde, os serviços. Então, aqui está pronta a parte do plug. Está todo mundo descoberto, conectado na rede, modelado. Então, estou pronto para fazer a parte do produto, que é a aplicação. Então, eu vou lá e solicito para qualquer serviço, ó, o que tem na rede aí? Então, como todo mundo tem esse repositório distribuído, algum deles vai voltar e vai falar, olha, tem esse cara aqui, ó, esse nó, ele está consumindo 1% de CPU, tem uma identificação aqui, um hash aqui. Esse hash aqui, 25, por exemplo, a gente sabe que é o PIC 129, PID, é um serviço. E qual que é as ações disponíveis que tem na rede? Aqui é um sensor de pressão, sempre é o nome do serviço, ponto, o nome da ação. Então você consegue listar todas as ações, os nomes dos serviços e também os parâmetros que você consegue passar. Que canal que você quer ler de corrente, você consegue alimentar. Lembrando aí que é um arquivo JSON enorme, né? Você pede na rede, vai voltar 1 milhão de linhas lá. Aí você salva isso numa variável, aqui eu tratei para ele aparecer nessa tabela, eu mapeei em formato tabular para ficar fácil. E para que a gente usa essa descoberta, né? Justamente na parte de seleção, né? Aqui eu vou selecionar um sensor, vai aparecer só os serviços que estão ativos. Os que estão offline não vão aparecer aqui. Então, eu quero selecionar um sensor de nível, eu vou selecionar o de LT125, que é relacionado com nível. Ele aparece aqui já. Controle, vou selecionar o LC125. Tem também serviço de gerador de função, quadrada, triangular, artifeitos para gerar o controle. Atuador, bomba P1, P2, que seria o caso que manda para o tanque de acrílico. E a eletroválvula proporcional, que vai abrir ou fechar a válvula para mandar água. Depois que eu selecionei o ativo que eu quero, né, eu vou analisar o que eu quero do sensor de nível. Eu quero o fabricante dele, quero o número de série.
que eu quero nesse AS que a gente modelou, né? Tem um monte de informação lá, qual que eu quero? Eu quero justamente o dado dinâmico, que é o que, quanto ele está medindo ali, dinamicamente, a altura da água no tanque, né? Então, eu vou selecionar o dado operacional e o valor em porcentagem de 0 a 100. Converte aí, né, de corrente para porcentagem. De controle, o que interessa para mim? Saber o identificador dele na rede? Não, eu quero saber o quanto está setado de ganho proporcional integrativo e derivativo para mim fazer a sintonia da malha. E o atuador, eu quero saber quanto que eu estou jogando ali, né? Quando é que eu vou escrever para mim atualizar o inversor de frequência. E a mesma coisa para o gerador de função e a válvula proporcional. Eu vou escolher o perfil que eu quero para mandar. Então, eu vou depois selecionar uma aplicação que eu quero, pode ser uma aplicação por batelada, um historiador de processo. Então, todas as aplicações industriais estão aqui listadas nesse menu enumerável. Aqui, no caso, eu selecionei o controle de processo, nível do tanque, e aí ele vai compor essa aplicação para mim nessa sequência. Sensor, controle, atuador, e volta uma malha de controle fechada, padrão, né? Já conhece. Formato de onda, lá naquela análise, por aí vai. Depois eu vou iniciar essa aplicação, né? Então eu vou dar um on aqui, então aqui é um perfil senoidal que a gente escolheu. Tem o set point em vermelho, a variável de processo está aqui em azul seguindo o set point, a variável manipulada aqui em verde, que é a bomba P2, e o erro de controle. Pode ser feito o download desse perfil para análise. A gente fez isso para as 4 malhas, né? Só estou mostrando aqui de uma. Mas a ideia aqui, né, justamente não é tanto fazer a análise de controle e tudo mais, é validar esses métodos do Produce, mas pode ser feita uma análise depois que você faz o download do TXT, que você pode melhorar a performance do controle, ou aplicar outras técnicas de controle, né? Voltando que a ideia é só do plugin Produce. E como conclusão, a gente vê que os microserviços eles estão ajudando na integração de tecnologia da informação operacional, mas eles se tornam problemáticos na gestão e implantação dos ativos, né, essa grande quantidade. E falta aí a padronização, né, e na sistematização de um procedimento. Então, por isso que essa é uma das contribuições. A gente criou um método para o plugin e um para o Produce de forma genérica. Os modelos que a gente viu que se destacou foi o FDI e o PADIN, com destaque para o AML e o AS, que foi um que a gente escolheu, justamente que representa serviços e softwares, não só dispositivos, e ele ajuda na digitalização do mundo físico, né, para a criação de gelos digitais, por exemplo. Então, nossa proposta sistematiza os processos do plug e do produce. A gente validou ela numa planta piloto, né, e apesar de facilidade na implantação, tem que ser considerado o volume de informação desse AS aumentou. Não é só mais chave de valor, agora você tem um número muito grande de informação. Você pode pegar uma inteira ou só partes, então tem que ser considerado isso. E a curva de aprendizado também, que são tecnologias de TI. O pessoal de automação aprende algumas disciplinas, mas não tem tanto esse apanhado. Então tem que ser considerado Docker, rede, tráfego de rede, implantação, versionamento. Tem que ser considerado essa curva de aprendizado. E lembrando que nossa arquitetura, apesar de a gente ter falado para usar um modelo e uma IDE, você pode usar qualquer uma outra, ForgeAC, PodSys, que eu falei, você não fica travada, engessada numa tecnologia, desde que você cumpra os métodos que a gente sugeriu. Então, ela aborda diretamente o desafio da conexão ágil e potencializa a criação de aplicações industriais, né? As pesquisas futuras devem focar na criação de gêmeos digitais com o AS, que agora nossa arquitetura que era baseada em chave de valor agora tem esse modelo robusto aí, ela está habilitada a criar gêmeos digitais, então tem toda uma base sólida aí que é possível criar isso. E focar também um padrão novo que surgiu aí, o OPS, né, Open Process Automation Standards, né, que tem se mostrado aí um padrão futuro aí para a convergência do seu padrão definitivo, mas não é certeza ainda. Sugiro o pessoal que for continuar a pesquisa dar uma investigada nesse padrão. Eu queria agradecer
primeiramente a minha família, os amigos, os colegas que me ajudaram até aqui, né, deram toda essa base familiar, social. Queria agradecer, estão na audiência, inclusive, né? Eu gostaria de agradecer aqui, né, até coloquei aqui uma mapinha, né? Pessoal aqui no Brasil, o Instituto Federal, que permitiu eu ficar afastado com dedicação, mesmo sendo técnico, né, ajudou muito isso para a pesquisa. Queria agradecer ao Senai e a FAPESP, que ajudaram a financiar a montagem da planta piloto. Queria agradecer a Unesp, né, os professores bem capacitados. A gente sempre toma um cafezinho, conversa no corredor e consegue uma solução muito mais rápida do que ficar conversando por mensagem, né? Agradecer a CAPES, né, que com a ajuda do professor Eduardo Godoy e professor também na Universidade de Brecha, consegui passar um período na Itália, foi enriquecedor aí para a experiência, e a gente conseguiu também aplicar a nossa arquitetura lá, e trocar essa experiência aí, né, fazer até papers em conjunto, né. Então, agora eu passo a palavra ao professor Eduardo Godoy para dar continuidade.